acho que nós vamos ter as mesmas, lamentavelmente, que seria bom que tivéssemos. Tem um certo brocardo que se diz que o Congresso Nacional é a representação da sociedade. Eu quero dizer que isso não vale para o Brasil. Esse Congresso é muito pior do que a sociedade brasileira. Não a representa, não é a sua fotografia, né? E esse sistema eleitoral é, em grande parte, o responsável por isso. E vai piorar mais ainda. Porque hoje você está elegendo apenas quem é celebridade, quem tem dinheiro, quem tem voto, não importa que tenha nenhum outro compromisso, salvo com seus negócios, com seus interesses, e aquilo virou lá um grande balcão de negócios para grande parte dos representantes que estão lá. No Rio de Janeiro, por exemplo, corre-se risco de a milícia e o crime organizado começarem a ter interferência direta na representação popular, e isso já foi visto. Foi necessário a justiça caçar, inclusive, vereadores eleitos. Tem regiões no Rio que, em campanha política, o político não entra. As forças democráticas não podem lá discutir. Por quê? Porque tem alguém que, como manda fechar comércio, também fecha o acesso à política. Ou seja, fecha o acesso ao Estado brasileiro. Aqui dali virou terra de ninguém. Ou terra de dono da milícia, do crime organizado. Isso não pode continuar. Tem que mudar a instituição, né? O sistema eleitoral. Acho que nós vamos ter que discutir isso, mas infelizmente não para esse pleito eleitoral. Isso só para o próximo. E o PPS, inclusive, é um dos temas que nós vamos discutir e aprovar, ou desaprovar no Congresso, próximo a agosto, no Rio de Janeiro, é sobre o sistema eleitoral. A proposta do partido é o chamado distrital misto. Se o partido aprovar, vamos fazer campanha para que na próxima eleição você tenha um sistema eleitoral que comece a fortalecer partido, a preservar maior seriedade na atividade política e comece a reverter essa situação de degradação, de desmoralização da atividade política que nós estamos assistindo e que esses últimos fatos envolvendo o Senado é de partir coração. Para quem tem a democracia como algo universal, um valor que precisa ser preservado, assistirmos isso, a partir também do próprio presidente da República, sem compostura, passando a mão na cabeça de tudo que é falcatrua e imoralidade, não podemos ter um bom momento. Ao contrário, há uma certa decepção. Mas nós não podemos nos prostrar. Temos que levantar. Eu acho que um congresso como esse nos ajuda e que Rubem Bueno conduza bem aí o PPS do Paraná para ajudar o Brasil. Nós temos conversado com o deputado César Silvestre, com a nossa bancada federal em Brasília, e nós temos notado que não há muita esperança de alguma mudança. Alguma coisa vai acontecer na internet, alguma coisa nova. Mas fora isso, gera polêmica. E quando gera polêmica, mexe também com o quintal daqueles que estão lá e não querem sair de lá. Então tem muita dificuldade de fazer uma reforma política. A reforma política só pode se dar, ou só deve se dar, ou só pode acontecer quando se fizer no começo de um governo. É o governo empenhado com a sociedade toda para fazer as mudanças. Se deixar correr e imaginar que vai fazer no final da administração, que vai fazer no final do governo, que vai fazer no segundo mandato, não vai fazer nunca mais. Então isso nós perdemos com o Fernando Henrique no primeiro mandato e perdemos com o Lula no primeiro mandato também do seu governo. Agora sim, um novo governo que venha já no primeiro dia de governo fazer propostas de mudanças para o país. Sistema de governo, forma de governo, sistema político, sistema partidário, eleitoral, que indique o Brasil avance e saia do atraso em que se encontra. A reforma política, que é um anseio dito por todos os partidos, quando ela começa a se concretizar, ela esbarra muitas vezes nos interesses ou dos grandes partidos ou dos pequenos partidos. Até um tempo atrás, nós sentimos resistência no Congresso Nacional dos pequenos partidos com relação à reforma. Principalmente com a abertura da janela, possibilitando a mudança de partido político, os pequenos partidos eram contrários a essa mudança. A questão do financiamento público, a questão da lista fechada, enfim, havia um posicionamento dos pequenos partidos contrariamente. Hoje nós sentimos, e ficou muito claro agora quando nós fomos para aprovar um projeto de regime de urgência para votar a reforma eleitoral, que os dois maiores partidos, que é o PT e o PMDB, se posicionaram contra.
e não assinaram o requerimento do regime de urgência, inviabilizando a reforma política. Como o nosso prazo para a votação da reforma política até o mês de setembro, eu não vejo nenhuma possibilidade prática de nós termos uma reforma política para as próximas eleições. Eu acho que administrar um município como Piraquara, sendo do PPS hoje, é ter a capacidade de dialogar com o governo estadual e as suas instâncias do ponto de vista do poder instituído. Quer dizer, eu sou prefeito de Piraquara e me relaciono com o governo do estado e com o governo federal dessa forma. Tem dificuldade? Sem dúvida nenhuma tem. Mas o mais importante é mostrar que é possível fazer uma boa gestão, e eu acho que isso nós estamos fazendo em Piraquara, e ter o respeito, né, das outras instituições, sendo estaduais e federais, para que nós possamos construir um caminho. E isso tem acontecido de forma bem interessante em Piraquara.